Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento e traz os detalhes. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em maio deste ano contra os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa e o ex-policial militar Ronald Paulo de Alves. Também foi denunciado Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, ex-assessor de Domingos Brazão, por integrar organização criminosa com os irmãos. Todos eles estão presos. A denúncia da PGR é baseada na delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, réu confesso dos 2 assassinatos. Na sessão, o subprocurador-geral Luiz Augusto Santos Lima destacou que havia uma relação entre milícias e candidatos a cargos eletivos no município do Rio de Janeiro e que Marielle Franco estaria atrapalhando os interesses do grupo. Nessas reuniões, Marielle teria tratado de assuntos correlatos à regularização fundiária para fins de habitação, interferindo nos negócios de interesse dos irmãos Brazão. Nos mesmos moldes, no segundo semestre de 2017, a vereadora recebeu em seu gabinete a Associação de Moradores de Rio das Pedras, outro reduto de Francisco e Domingos. De acordo com o subprocurador, há provas da existência dos crimes de homicídio e organização criminosa. Com base na denúncia, há prova da existência dos crimes de homicídios pelos laudos periciais que comprovam as lesões causadas às vítimas, bem como do crime de organização criminosa, considerando todos os elementos de convicção já referidos. Há indício suficiente de autoria, exposta de maneira individualizada em relação a cada um dos imputados. O advogado de Rivaldo Barbosa alegou que a investigação foi baseada somente na delação premiada de Rony Lessa, mas não teria apresentado provas da participação dos denunciados. A denúncia se baseia unicamente nas palavras do delator, não havendo uma prova sequer que corrobore tais alegações. Foi feita, segundo a observação, uma verdadeira devassa nas contas de Rivaldo e sua família, não havendo nos autos nada que permita concluir pelo recebimento de qualquer tipo de valor ilícito. A defesa de Chiquinho Brazão negou que haveria rivalidade entre ele e Marielle, infirmando exatamente essa narrativa de que Brazão teria mandado matar Marielle, infirmando essa narrativa de que Brazão teria contato com milicianos para esse propósito criminoso. Veja que não há prova nenhuma, o relatório não arrisca dizer isso, não há prova do vínculo entre Chiquinho Brazão e Macalé. Não há nenhum contato e essa interceptação seria substancialmente importante para isso. O advogado de Ronald Paulo alegou que não tem como provar que ele estaria vigiando a vereadora. Essa história fantasmagórica a respeito de que o Ronald estaria monitorando a Marielle, a partir do momento que houve a juntada de fotos, porque as fotos não mentem. Está ele lá, ele está fardado. Inclusive, o general Richard Nunes, que era o interventor, era o palestrante desse evento. Então, nós, enquanto sociedade, estamos vendo o quê? Uma grande conspiração? Já o advogado de Domingos Brazão alegou que o STF não teria atribuição de julgar os homicídios de Marielle e Anderson, por não haver vinculação entre o mandado do deputado Chiquinho Brazão e os crimes. Então, em relação ao homicídio, não há absolutamente nenhum liame entre o homicídio e o mandato. Poderia haver, e eu reconheço isto, alguma dúvida acerca do outro fato, que seria a organização criminosa. O relator ministro Alexandre de Moraes destacou que o Supremo tem competência, sim, para analisar o caso. Tanto a natureza permanente da organização criminosa quanto a questão por conexão da investigação, por obstrução de investigação envolvendo organização criminosa, trazem aqui a competência para o Supremo Tribunal Federal. Obviamente, a obstrução, a acusação, a investigação de obstrução e própria organização criminosa estão relacionados ao mandato de deputado federal. Não há possibilidade de obstruir se não houver poder de influência, se não houver a possibilidade de influenciar.
Assim, o relator votou para tornar réus os denunciados de planejar o assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Moraes entendeu que há fortes elementos corroborando a delação premiada que serve de base para a denúncia. Os termos da colaboração premiada, os depoimentos de diversas testemunhas e provas produzidas durante a investigação policial, para convergir com o que foi apontado na colaboração premiada, permitem, pelo menos de forma preliminar, apontar a existência de fortes indícios de autoria não só do crime de organização criminosa, mas também dos crimes de homicídio, com suspeita de motivação política e que fora arquitetado, ao que tudo indica, no segundo semestre do ano de 2017. A turma, então, acompanhou o voto do relator. Agora vamos relembrar esse caso e ver como ele chegou à primeira turma do Supremo. Repórter Evelyn Araújo. A vereadora Marielle Franco foi assassinada na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Ela voltava para casa depois de participar de uma reunião com apoiadores. A vereadora tinha 38 anos e estava acompanhada pelo motorista Anderson Gomes, também morto no ataque. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal se reuniu hoje para analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República em maio deste ano contra os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa e o ex-policial Ronald Paulo de Alves, acusados de planejar o assassinato da vereadora. Com a mudança do regimento interno do Supremo no fim do ano passado, o colegiado recebeu a competência para julgar ações penais contra autoridades com foro no STF. A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o deputado federal Chiquinho Brazão foram os mandantes do crime. Segundo a PGR, eles teriam planejado o assassinato em razão da atuação política de Marielle para dificultar a aprovação de leis que facilitavam a regularização de áreas comandadas por milícias no estado. A dupla teria contado com o apoio de Rivaldo Barbosa, então comandante da Polícia Civil, que, de acordo com a Procuradoria-Geral, se encarregou de dificultar as investigações. O policial militar Ronald Paulo de Alves, conhecido como Major Ronald, também foi denunciado pelo homicídio. Ele teria monitorado as atividades de Marielle no dia da execução. Também será julgada a denúncia contra Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, ex-assessor de Domingos Brazão.